sobre esse PL não, agora é lei, né? A lei da dosimetria. O Povo News recebe Antônio Celso Baeta Minhoto, que é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito boa noite, professor. Obrigado por mais esta participação sua aqui no programa. Muito obrigado. Professor, a tendência é de os demais ministros validarem a lei. É isso? Ou não? Bom, boa noite, Tardan, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, existe um termômetro dentro do STF dizendo que a lei da dosimetria ela tende a ser vista ou tende a ser julgada dentro do STF como constitucional. Então, eu estou confirmando a sua expectativa. Mas a gente sabe, né, que o STF, às vezes, ele parece um pouco as nuvens, né? Você olha para o alto e vê uma coisa, você olha de novo, já parece que mudou. Então a gente tem uma expectativa, tem uma projeção. Alguns ministros parece que já se manifestaram dizendo que a lei é constitucional, que na verdade a gente precisa separar a lei que a gente gosta da lei que a gente não gosta, que isso não é inconstitucionalidade. Então estamos nesse campo aí. Agora, hoje o fato concreto é que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação dessa lei. Aí sempre me perguntam, desde sábado eu estou ouvindo isso, ele poderia fazer isso? Sim, poderia. Eu já tive aqui nesse programa, aqui no Open News, várias vezes, né, fui lisonjeado com esse convite e já denunciei várias vezes abusos praticados pelo ministro, especialmente Alexandre de Moraes. Dessa vez, eu não entendo que exista um abuso. Eu acho que ele está dentro do... Ele é relator das duas ADIs que contestam a constitucionalidade da norma. Como ele é relator, ele pode, segundo a lei, a 9868, ele pode, pelo seu poder geral de cautela, ele pode suspender a aplicação da norma até que o plenário julgue a ação. Então ele pode fazer o que ele fez. Porém, na minha opinião, ele não deveria, não é que seja ilegal, mas não é conveniente, não é adequado que ele seja relator dessas duas ações diretas em constitucionalidade. Ele deveria ter se dado como suspeito, ele foi o relator das ações penais, que envolve esse pessoal do 8 de janeiro, teria sido mais adequado, mais correto, vamos dizer, do ponto de vista até, digamos, ético, que ele tivesse se declarado suspeito e não assumisse essa relatoria. Professor, há um princípio constitucional clássico, segundo o qual a lei penal mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu, né? Ao mesmo tempo, Moraes justifica a suspensão como uma busca por segurança jurídica para evitar que condenados sejam soltos com base em uma norma que poderia depois ser declarada inconstitucional. Eu pergunto, senhor, é juridicamente sustentável suspender a aplicação da lei mais benéfica antes de o plenário decidir sobre a sua validade? Então, é cabível, é o que eu falei, não é ilegal, não é ilícito, ele pode fazer isso, é um poder geral de cautela. Se convém ou não convém o que ele fez, isso já seria uma análise mais subjetiva. Ele entendeu que, como isso ainda vai ser julgado, como o plenário ainda não se manifestou, que seria inseguro do ponto de vista jurídico deixar a lei gerar os seus efeitos, e aí é o que você falou, já tem dezenas de pedidos na mesa dele para que seja concedido os benefícios da lei da dosimetria a pessoas condenadas no 8 de janeiro, então ele diria, eu vou conceder, eu sou obrigado a conceder, e depois a lei é julgada inconstitucional, seria uma insegurança jurídica. Então acho que baseado nisso, ele tomou a decisão. E a gente está vendo, quer dizer, se o STF decidir, né, que a lei está valendo, é isso mesmo, está certo, o Congresso tem toda a razão, vai despressurizar um bocado, me parece, a relação do Legislativo com o Judiciário. Mas, de todo jeito, a oposição articula três frentes simultâneas neste momento, né? Uma PEC da anistia ampla, geral e irrestrita, uma PEC para limitar decisões monocráticas do STF e também a retomada do pedido de impeachment de Moraes. E aí, professor, pergunto, esse movimento tem viabilidade jurídica e política? Qual dessas alternativas o senhor considera mais consistente, digamos assim? Tardan, gostei muito da expressão que você usou, despressurizar, né? É isso aí mesmo, é o que se busca, né? O que está se buscando, mas no momento não tem despressurização nenhuma. Ainda estamos aí vivendo vamos dizer assim, né? Cobrindo as feridas, tratando das feridas da recusa do Messias, do Jorge Messias,
Aliás, o Alexandre de Moraes foi colocado como um dos pivôs, como um dos artífices dessa recusa, junto com o Alcolumbre. Então, nós temos ainda um ambiente bastante tensionado. Respondendo a sua pergunta, eu acho que as PECs, eu acho que é o movimento mais arriscado que existe, são as PECs, porque a chance delas serem eventualmente tornadas sem efeito no STF é muito maior até do que a lei da dosimetria, e acho que seria o movimento mais inadequado. Limitar as decisões monocráticas, eu acho que tecnicamente é viável, mas precisa ver também em que sentido, porque às vezes existe uma emergência, o ministro não pode. Hoje já existe a determinação de que o ministro, ao julgar uma liminar, ele imediatamente, na próxima sessão, já leve ao plenário, para que o plenário referende essa decisão. Então, assim, eu acho que se isso ficar mais claro numa eventual alteração aí, criar uma PEC para isso, ok, eu acho que tecnicamente não está errado, preservando a apreciação de situações emergenciais. Por fim, Tardão, você me coloca a questão do impeachment, aí é 101% político. Então, se tiver suporte político dentro do Senado, especialmente, de um pedido, né? Então vamos ver qual que é a temperatura, essa postura do Moraes, o quanto ela vai colocar lenha na fogueira ou gasolina na fogueira dos que querem impeachment de ministros do STF, e não só o Moraes, né? Também o Toffoli, também o próprio Gilmar Mendes acabou sendo arrolado, o Dino mais fracamente, mas também. Então, assim, é difícil prever. Aí eu diria para você que é 100% político, é um juízo 100% político. Então, vamos aguardar. Eu acho que o impeachment viria por último, também a questão das emendas constitucionais, né, a PEC para você dar anistia total, e essa de limitar as decisões, eu acho até que pode acontecer. Muito bem. Professor Mioto, muito obrigado pela sua participação. Acho que eu vou chamar o senhor daqui a pouquinho, que eu queria ouvir a sua opinião sobre mais um tema. Só pedir para o senhor continuar conosco aqui, já eu volto a chamá-lo. Muito obrigado. E olha,